Bom dia, galera! Eu me chamo Ana Clara Falcão e no podcast de hoje iremos falar sobre a história das funções e falaremos também um pouquinho sobre cada uma delas. E peço para que meus companheiros se apresentem, por favor. Eu me chamo Elisa. Me chamo Eric de Jesus. E eu sou o Gabriel Santos. Descobertas matemáticas nos beneficiam até os dias atuais. Várias pessoas ligadas à matemática, seja pelo profissionalismo ou pela simples admiração pela ciência das formas e dos números, contribuíram para sua evolução, dedicando seu tempo, seus esforços e doando ao mundo um pouco da sua capacidade intelectual. O conhecimento matemático evolui pela sua disseminação, pelo compartilhamento, assim como todo conhecimento. A função é uma relação entre dois conjuntos na qual há uma correspondência entre elementos de um conjunto A com elementos de um conjunto B. Para que essa relação entre o conjunto A e B seja uma função, cada elemento do conjunto A precisa ter um único correspondente no conjunto B. A definição antiga que talvez mais se assemelhe com o que utilizamos hoje em dia é o do matemático alemão Peter Gustav, diferenciando-se da atual apenas pela criação, à época, da teoria dos conjuntos. O polimata e filósofo alemão Leibniz foi o criador do termo função. A partir do século XVII, começaram a surgir as primeiras ideias sobre o conceito de função, com a necessidade de observação dos fenômenos e das leis que buscavam explicá-los. Galileu Galilei e Isaac Newton, por exemplo, utilizaram em seus trabalhos algumas noções de lei e dependência fortemente ligadas ao conceito de função. No século XVIII, Jean Bernoulli, matemático suíço, utilizou o termo função, assim designando os valores obtidos por operações entre variáveis e constantes. A função composta é um tipo de função matemática que combina duas ou mais variáveis. Ela envolve o conceito de proporcionalidade entre duas grandezas e ocorre por meio de uma só função. A função afim é classificada como função de primeiro grau, sendo os coeficientes a e b números reais e diferentes de zero, e seu gráfico é representado por uma reta. Funções bijetoras são aquelas que possuem contradomínio e imagens iguais, e, além disso, elementos distintos do domínio se relacionam com elementos distintos da imagem. Também chamada de bijeção ou função bijetiva, uma função bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Já a função injetora é considerada quando dois elementos quaisquer distintos do domínio da função são transformados pela função em elementos distintos do contradomínio. Definimos uma função do segundo grau ou função quadrática, a função R, ou seja, uma função em que o domínio ou contradomínio são iguais ao conjunto dos números reais, que possui a lei da formação f de x igual a ax elevado a 2 mais bx mais c. O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola e possui elementos importantes que são as raízes das funções quadráticas, o vértice da parábola, que pode ser encontrado a partir das fórmulas. A função exponencial representa uma relação de dependência. Nesse tipo de operação matemática, existe uma variável incógnita no expoente e no número real, maior de 0 e diferente de 1, na base. Essa função pode ser classificada em dois tipos, acrescente ou decrescente. Esperamos que tenham gostado e obrigado pela atenção.